Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na 18ª semana, capítulo 9, Atmosfera e o Clima, terceiro bimestre. Página 212, a camada que envolve a Terra, né? Então, a atmosfera é a camada que envolve a Terra, tá? E a composição da atmosfera, nós temos o nitrogênio, o oxigênio e o argônio. Esses três componentes, né, eles compõem a nossa composição da atmosfera. Mas também nós temos esses outros. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo, tá? Vamos embaixo marcar o primeiro parágrafo embaixo, né, da coluna aqui, quando fala que o oxigênio é o gás mais importante, tá? Sem o oxigênio não teria o quê? Vida, né, no nosso planeta. Vamos marcar também o segundo parágrafo, quando fala, né, das florestas, os fitoplânctons. O que são fitoplânctons? É um conjunto de organismos aquáticos microscópicos que têm a capacidade de fotossintética e que vivem dispersos flutuando nas colunas de água, tá? Como a gente está vendo aqui, a proliferação de algas, né, na página 213, tá? Essa é a importância. Vamos marcar esse parágrafo embaixo da foto, que devido à sua grande capacidade de fotossintética, os fitoplânctons são responsáveis pela aproximadamente 90% de oxigênio encontrado na atmosfera, tá? Vamos marcar as camadas da atmosfera. A troposfera é onde ocorrem fenômenos meteorológicos, como relâmpagos, tempestades. A estratosfera, tá? Ela é localizada na camada de ozônio, responsável de proteger o nosso planeta sobre os raios solares. Na mesosfera, é situada após é a camada bastante fria e a temperatura é bem reduzida, tá? E a termosfera, situada após a mesosfera, vamos marcar e vamos terminar na página seguinte. Na termosfera, o ar é bem rarefeito, tá? E a gente tem a ionosfera, que é onde tem as ondas de satélites, né? Então, eles mandam para a ionosfera e aí a gente recebe por fonte de satélites. E a última, a exosfera, que é a camada mais distante da Terra, é o espaço sideral. Então, vamos olhar. Nós, estamos aqui, na troposfera. A gente vê a troposfera e a gente vê também a exosfera. Tem a mesosfera, termosfera e a exosfera, tá? Que é a camada mais distante. É onde fica, né, a sonda espacial, que se hoje eu sei que o clima, que vai chover, que vai ter ciclone, graças a esse sistema, tá, de sonda espacial. Página 215, tá? Clima. Bom, a diferença entre o tempo e o clima. O tempo é um estado atmosférico. O que é ser estado atmosférico? Bom, é mais ou menos assim. Você acordou, foi para a escola, estava maior sol. Quando você saiu, na hora de ir embora, caiu aquele temporal e começou a esfriar, tá? Ou então chegou na escola, estava muito frio e quando foi embora estava sol. O tempo muda a todo momento. Já o clima não. O clima, ele é duradouro, é equatorial, tropical, semiárido, polar, temperado, mediterrâneo, frio, tá? E quem estuda, tá, o clima, é o clima, o estudo do clima é a climatologia, é o estudo do clima. Então, vamos marcar o primeiro, vamos marcar todo o parágrafo da página, tá, 215. Então, eu já falei, tempo é um estado atmosférico, ele muda a todo momento. Já o clima, não. O clima, ele é duradouro, tá? É clima polar, é clima temperado, é clima frio, frio de montanha, de altitude, tá? Tropical, equatorial. Página 216, clima e tempo geológico, tá? A paleoclimatologia é a ciência que estuda as eras passadas,
tá? Foi a paleoclimatologia que descobriu que no passado nossa era era a era glacial. Por isso que tem aquele desenho da era do gelo, né? Hoje nós estamos na era interglaciais, tá? Hoje. Mas no passado, nossa era glacial, ou seja, era a era do gelo. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo da página 216, né? Que o clima, né, e o tempo geológico. Então, a paleoclimatologia é a ciência que estuda o clima das eras o quê? Passadas, tá? Então, no período passado, nós estamos na era cenozoica, período quaternário. Então, nós estamos na área o quê? Interglaciais, tá? Vamos marcar também o terceiro parágrafo. Essa glaciação foi comprovada utilizando a técnica de sondagem, realizada no Ártico, em cima, e na Antártida, embaixo, por pesquisadores. Aqui está mostrando, né, o Parque Nacional, na Patagônia, na Argentina, que é glacial, né, são os gelos. Vamos marcar o último parágrafo, que fala da era do gelo. São momentos cíclicos, caracterizados por quedas acentuadas de temperatura, tá? Vamos marcar, né? Na era do gelo, só era gelo, gelo, gelo. Hoje não. Hoje a nossa era é interglacial, tá? Tem calor e tem lugares calores e tem lugares que tem neve. No passado, tudo era neve. Página 217, os elementos do clima, tá? Então, os elementos climáticos fundamentais. Nós temos a temperatura, tá? A temperatura, ela é importante, então vamos marcar todo o primeiro parágrafo, que a temperatura média do nosso planeta é de 14 graus Celsius, tá? Vamos marcar o segundo parágrafo, que é o termômetro, que mede, quando a gente vai ali na Praça da Capelinha, ali perto da Presunic, tem o termômetro dizendo quantos graus tá e o horário, tá? E nós somos Celsius, nos Estados Unidos é Fahrenheit, tá? Mas aqui no Brasil a nossa escala é Celsius, tá? Nós também temos a precipitação atmosférica, que é a umidade do ar. Vamos marcar o segundo parágrafo, tá? Que é a umidade do ar, né? Que é as chuvas, tá? Que é um indicador importante, né? Que a precipitação é chuva, né? E nós temos 3 tipos de chuva. Vamos marcar o último parágrafo. A chuva comum, a chuva de granizo, que são aquelas pedras, né, de gelo, e neve, que são aqueles flocos de floquinhos de neve, tá? Isso tudo nós temos na precipitação atmosférica. Página 216, tipos de chuva. Vocês vão marcar, mas eu só quero que vocês lembrem o seguinte: nós temos 3 tipos de chuva. A chuva frontal. Chuva frontal é essa chuva aqui, quando o ar quente sobe e o ar frio baixa, tá? É uma chuva típica de inverno, é aquela chuva que você acorda, tá aquela garoinha fininha, você vai para a escola, tá fininha, você volta para a escola, tá fininha, você vai na padaria, tá fininha. É uma chuva típica de inverno. Vamos marcar tudo, mas não precisa decorar nada disso. Chuva frontal, chuva típica de inverno. Chuva orográfica ou de relevo, é quando ela encontra um obstáculo, seja nuvem ou seja uma montanha. Você está andando, aí aqui está chovendo e mais à frente não está chovendo, né? Não sei se vocês já viajaram de carro com a família de vocês, tá? Começou a chover e mais à frente está maior sol, tudo sequinho. É uma chuva, a gente chama de chuva orográfica. Vamos marcar a chuva orográfica. Página 219, chuva convectiva. Essa chuva convectiva é a chuva de verão, tá? Tá muito calor, aí vai a evapotranspiração, os rios, né? Os rios, os lagos condensam as nuvens ficam saturadas e cai aquela chuva torrencial. Essa é a chuva convectiva, chuva típica de verão. Esse aparelho aqui é um pluviômetro, tá? Ele é responsável pela quantidade, tá, de
de metro quadrado por chuvas, tá? De mililitro, que mede a quantidade de chuva, de mililitros, tá? Por metro quadrado. Bom, aí agora vamos marcar a chuva de granizo. Ó, são pedras irregulares de tamanhos variados. Aqui no Brasil, ocorre principalmente no Sudeste e no Sul. O ano passado, na Baixada Fluminense, na Baixada aqui do Rio de Janeiro, né? Nova Iguaçu, acabou com a casa de uma colega minha por causa das pedras de gelo, acabou com o telhado, amassou o carro, tá? Então, granizo, são pedras de gelo. Página 220, a neve. A neve ocorre principalmente em latitudes médias e altas, ou seja, né? A neve ocorre muito nas zonas tanto temperadas do norte quanto as zonas temperadas no sul. No Brasil, a gente tem principalmente, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, neve na época do inverno, tá bom? Ok? Bom, pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é uma pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. A pressão é a força exercida por uma unidade de área, nesse caso é a força exercida pelo ar, em um determinado ponto da superfície, tá? Da nossa superfície. No caso, tá? Essa força exercida pelo ar aumenta em um determinado ponto, consequentemente a pressão vai aumentar também, tá? Então, a pressão atmosférica é uma pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. A pressão é a força exercida por uma unidade da área, nesse caso é a força exercida pelo ar em um determinado ponto da superfície terrestre. Se a força exercida pelo ar aumenta em um determinado ponto, consequentemente a pressão aumentará também. Então vamos marcar o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o último parágrafo quando fala, né, que torna menos densa, ou seja, né, chove menos, a pressão atmosférica é menor, tá? Vamos marcar. Página 221, a pressão atmosférica é medida com esse aparelho aqui chamado barômetro. Então, vamos marcar todo o primeiro e o segundo parágrafo. Quando fala da pressão atmosférica, também está relacionada à altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Ou seja, quanto mais alto, mais frio vai fazer. Agora, aqui deve estar fazendo 28 graus. Mas se eu for para Petrópolis, lá deve estar fazendo 14 graus. Por quê? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Foi um italiano, né, em 1643, que fez o aparelho barômetro, tá? Bom, agora vamos falar da latitude. O que é a latitude? A latitude, galera, é a distância medida em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador, tá? Então, a gente tem aqui o movimento de rotação. O movimento de rotação causa o quê? O dia e a noite. Então, esse lado aqui, ó, tá de dia, e esse lado aqui, ó, tá de noite. E nós temos as zonas também climáticas, né? A gente tem a zona, né, zona polar ártica, né, que é o círculo polar, né? A gente tem do tópico de Câncer, a gente tem a zona temperada do norte, a linha do Equador a gente tem a zona intertropical ou tropical, no tópico de Capricórnio a gente tem a temperada do sul, e no círculo polar antártico a gente tem a zona polar antártica, tá? São as zonas climáticas. O movimento de rotação é aquele movimento que causa os dias e as noites. Então, desse lado tá dia e desse lado o quê? Tá noite. Então, vamos marcar o último parágrafo. Latitude é a distância em graus até hemisférios. E vamos marcar o último parágrafo também. Entre a latitude e a média há uma relação, né? Quanto maior a latitude, menor será a medida térmica e vice-versa. Aqui vai estar mais quente, porque está recebendo mais o quê? Luz solar. E aqui vai estar mais frio, porque não está recebendo luz solar. Aqui é de dia e aqui é o quê? À noite. Página 222, vamos marcar o segundo parágrafo. Como observamos na página anterior, essa distribuição irregular
que fala das zonas climáticas que eu já falei para vocês, tá? A altitude é o quê? A altitude é a distância de metros de qualquer ponto de superfície. Lembra que eu falei anteriormente? Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Eu tô aqui embaixo, é alta pressão, tá? Muito calor. Eu subo, baixa pressão, muito frio, tá? Então, se eu tô aqui, né, eu estou com 28 graus. Se eu tô aqui, né, dependendo do local, eu tô com menos 10, menos, aqui ó, menos 0, menos 1, tá dando para entender? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando fala da altitude. Seu efeito sobre o clima ocorre de maneira, quanto maior a altitude de um lugar, menor a temperatura, como eu já falei para vocês, tá? Massas de ar, vamos marcar. O que são massas de ar? Então, vamos marcar todo esse parágrafo que termina na página 223, que nós temos dois tipos de massas de ar. Nós temos a massa de ar oceânica, que fica perto do litoral, tá? E nós temos a massa de ar continental, que fica no continente. Página 223, vamos, né, terminar, tá, o complemento das massas de ar e vamos marcar. Climatologia é a ciência que identifica, né, que estuda os climas e identifica os tipos de massas de ar. Nós temos, né, no território brasileiro, 5 massas de ar, ó. A massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, a massa polar atlântica, a massa tropical continental e a massa equatorial continental. Na nossa região, né, na região, né, sudeste, né, no Rio de Janeiro e na nossa região sudeste, nós temos a massa o quê? Tropical atlântica, tá? Correntes marítimas. Vamos marcar, tá tudo isso aqui. Correntes marítimas, vamos marcar todo esse parágrafo. Nós temos dois tipos de correntes marítimas, a quente e a fria. Página 224, tá? A gente tem a corrente marítima de Humboldt, tá? Essa corrente marítima de Humboldt, tá? É uma corrente gelada. Ela é ótima para o quê? Para a pesca. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Ela é conhecida como corrente de Humboldt ou corrente do Peru, tá? Por causa dos seus plâncton ou fitoplâncton, né? Que também fazem o quê? A fotossintética, o que é um processamento caracterizado das plantas de diversas espécies, principalmente das algas, tá bom? Que faz o quê? Uma cadeia alimentar para os peixes. E daí há muita abundância em peixe por causa dessa fotossintética, tá? As correntes marítimas, em rosa é a corrente quente e em azul é a corrente gelada, então fria, né? Então observe que aqui a corrente de Humboldt é a corrente fria, é ótimo para pesca, tá? Então, as correntes em rosa são as correntes quentes e as correntes em azul, em linhas azuis, são as correntes frias. Página 225, proximidade e distância. Quem mora perto do mar tem a maritimidade, quem mora longe do mar tem a continentalidade. Se você tem uma casa em Rio das Ostras, né? Se você tem uma casa no Recreio, se você tem um apartamento em frente à praia de Copacabana, você está na maritimidade, né? Nós moramos perto do mar. Mas se nós moramos, eu moro em Realengo, vocês ali na Malé, então nós estamos na continentalidade. Então vamos marcar todo o primeiro e segundo parágrafo quando fala. Portanto, as áreas afastadas dos oceanos sofrem o efeito da continentalidade. A gente sente mais o quê? Calor. Já as áreas próximas ao oceano tem o quê? A maritimidade, né? Já foram à praia quando é de tardinha, começa a esfriar, ventar, que tem que botar a canga da mamãe? Então, porque os ventos do oceano sopram e faz efeito e resfria ali
a região, tá? Então, continentalidade longe do mar, maritimidade perto do mar, tá? Vamos ainda na página 225, a vegetação e a temperatura. A vegetação, ela também, tá? Ela é importante para a nossa temperatura. Quanto mais, tá? Quanto mais floresta eu tenho, maior é a fotossíntese, né? A planta respira o gás carbônico e aspira o oxigênio, tá? Libera, né? E ainda por cima, a vegetação absorve a água no subsolo. Então, a vegetação, ela tem tudo a ver também com a temperatura. Se você está no lugar onde não tem vegetação nenhuma, é muito mais quente do que você está no lugar que tem vegetação. Página 226. Essa vegetação aqui é no sertão do Brasil, tá? Na Caatinga. Essa vegetação nós chamamos de vegetação xerófila, é o cacto. É uma vegetação adaptada à falta d'água, tá? Mas ela é densa e ela tem uma evapotranspiração, ou seja, né, não chove muito na Caatinga, tá? Mas essa planta, esse cacto, ela absorve, tá? Ela absorve a água. E se você tiver com muita sede e não tiver água, você pode cortar o cacto, que dentro dela tem água, tá? É uma vegetação xerófila, vegetação adaptada à falta d'água, que a gente tem no Nordeste brasileiro. Formação de ventos. Vento é o ar, o quê? Em movimento, né? O vento é o ar em movimento. Nós temos a área receptora de vento é chamada ciclonal, tá? Que é a dispersora dos ventos. É a anticiclonal. Nós temos dois tipos de vento. A ciclonal é a que recebe e a dispersora é a anticiclonal, tá? Ela são os princípios da circulação do vento, tá? Vamos marcar todo o primeiro e segundo parágrafo. Brisa marinha, marítima e terrestre, né? Quando a gente está bem perto da praia, a brisa é diferente do que a gente está, né, no continente. Então, vamos marcar todo esse último parágrafo da brisa, que termina na página 227. Página 227, temperaturas, né? Fenômenos locais como brisa. Então, vamos marcar todo esse parágrafo. Aí, a gente tem aqui a brisa marítima, porque está perto do quê? Do mar. E a brisa terrestre, tá? Que está longe do mar. Então, o vento na brisa é mais frio, porque o vento sopra do mar para o continente, tá? Aqui fica mais calor porque o vento sopra do continente para o mar, tá? Isso é importante a gente saber, tá? E aí, a gente tem também nessa brisa marítima e também tem a zona anticiclonal, que é a dispersão dos ventos, como eu já falei para vocês, tá? Então, é a dispersão dos ventos. Para casa, página 228. Para casa, página 229. Para casa, página 230. Página 231, a diversidade climática mundial. Então, a gente está vendo aqui, ó, vários tipos de clima que a gente tem do nosso mundo, tá? Bom, eu vou explicar para vocês como é que a gente vê um climograma. Aqui embaixo são os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aqui do lado, tá? É por mililitro, é o número de chuvas, e aqui é a temperatura. Então, chove muito, nós chamamos o clima o quê? Equatorial. Vamos marcar todo o clima equatorial. É um clima de temperaturas elevadas, né? E a chuva é frequente. Página 232. Essa aqui é um climograma de um clima tropical. Tem os meses daqui, tá? Aqui tem
o nível de chuva, precipitação, e aqui é o clima, tá? Já o clima tropical, vamos marcar, né? Ele se divide em tropical úmido ou litorâneo, que fica perto do litoral e do continente, tá? E a altitude, onde é na serra, tá? Petrópolis, Teresópolis, Mendes, tá? Aqui, nesse terceiro climograma, novamente, os meses, a primeira letra dos meses do ano, tá? O nível, tá? De precipitação de chuva, a temperatura. Então, semiárido, né? Você observe que no mês de junho, julho e agosto quase não chove. Então, vamos marcar todo o clima semiárido, que a gente tem a escassez, né, da chuva. As chuvas são irregulares, tá? Já diferente do desértico. Desértico quase não chove nada, tá vendo? Ó, são os meses do ano. Aqui é precipitação e aqui é temperatura, né? Então, vamos marcar todo o clima desértico ou semiárido. Aqui está mostrando, né, o deserto do Atacama, no Chile. Mas a gente tem o deserto do Saara. A gente já falou sobre deserto, como é que é. Página 233. A gente vai falar do clima subtropical. O início das letras, né, dos meses do ano, a precipitação, que é o nível da água da chuva, e a temperatura. Então, vamos marcar todo o primeiro que fala sobre o clima subtropical. Aqui está mostrando até aqui São Joaquim, né, neves, né? Porque os verões são bem, ó, chega a 20 graus, né? O clima é bem temperado, tá? É um clima gostoso, tá? Vamos mostrar o temperado continental e a gente tem o temperado oceânico. Primeiro vamos falar do temperado continental. A gente também tem chuvas, né? Olha, aqui a gente tem a precipitação, e aqui a gente tem o quê? A gente tem a temperatura. E aqui no temperado, né, oceânico, né? Você vê que tem menos chuvas, chove mais em junho e julho, né? Ó, a temperatura é mais amena do que a temperatura continental. Então, vamos marcar o clima temperado continental e oceânico. E, por último, o clima mediterrâneo. Observe que junho, julho, agosto, quase não chove. Chove muito dezembro, tá vendo? Ó, novembro, tá? Aí a gente tem a precipitação, que é o nível da água da chuva, e a temperatura, tá? Vamos marcar, tá? A vegetação, essa aqui é uma vegetação mediterrânea, por conta do clima do mar Mediterrâneo. Página 234. Agora aqui é o clima frio. Observe que, ó, as temperaturas são o quê? Elevadas. Então, a gente tem, vamos marcar, no sul, né? O círculo polar, né, ocorre ao sul do círculo polar ártico. As temperaturas são inferiores a 10 graus, tá? E no polar, olha aqui, ó, quase não tem precipitação. Ó, vamos marcar todo o parágrafo do polar. A gente tá aqui, tá mostrando a Groenlândia, que fica na América, tá? Que é uma ilha da Groenlândia, tá? E por último, de altas montanhas, tá? Observe que tem muita o quê? Precipitação, muitas chuvas, tá? O clima é ameno, porque quanto maior a altitude, menor o quê? É a pressão atmosférica. Então, vamos marcar toda esse parágrafo. Página 235. As zonas climáticas globais. Eu já falei para vocês, né? Nós estamos na zona tropical ou zona intertropical, né? Nós estamos, tá? Entre o tópico em cima de Câncer e embaixo o tópico de Capricórnio. Então, essa região intertropical, tá?
ela faz com que o nosso clima seja um clima de grande irradiação solar, tá? Fazendo até com que o Nordeste brasileiro seja árido, né? Por conta do quê? Por conta da região intertropical, que estamos em cima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio. Quem está, a região sul que está no Trópico de Capricórnio, o clima é muito mais, né, ameno. Então, vamos marcar todo esse parágrafo, tá? Das zonas climáticas tropical e baixa altitude. A baixa altitude é na região sul do Brasil. Zonas climáticas, né? Lembra que eu falei anteriormente? Zona polar do norte, né? Que é o Círculo Polar Ártico. A zona temperada do norte, que é o Trópico de Câncer, né? A zona tropical ou intertropical, que é a linha do Equador, né? A zona temperada do sul, que é o Trópico de Capricórnio. A zona polar do sul, que é o Círculo Polar Antártico. Essas zonas climáticas, elas são responsáveis pelo clima, tá, do nosso mundo. Por isso que cada parte do mundo tem um clima diferente, tá? Inclusive o Brasil. O Brasil, cada região tem um clima diferente. Então, vamos marcar todo o parágrafo, tá? Todo o parágrafo da zona climática. Vamos marcar todo o parágrafo. Vamos agora a zona climática polar, né? São as zonas, vamos marcar também, né? Onde fica nos círculos polares, onde há o quê? Gelo, neve. Vamos para o cenário 7, estudos meteorológicos, né? A meteorologia que estuda os fenômenos atmosféricos. Que fenômenos atmosféricos é esse? Se vai ter chuva, temporal, ciclone, tá? Se vai ter catástrofes, tá? A meteorologia é que estuda esses fenômenos atmosféricos. E a meteorologia, tá? Tá vendo também, né? Que onde que vai ter muitos desastres ambientais, né? Ou se a colheita não vai ser boa, tá? Se vai passar o furacão. Foi através da meteorologia, já está falando que no sul do Brasil vai ter outro ciclone. Então, vamos marcar na página 237 o primeiro parágrafo. Página 238, previsão do tempo, né? É através dos satélites, né? Daquela balão meteorológico ou de sondas, né? É que a gente, radares, é que a gente vê se vai chover. Eu quero ir para a praia sexta-feira, então eu vou entrar no clima-tempo para ver se eu posso ir para a praia ou não. E quem vai me dizer isso é o meteorologista, né? O meteorologista é que, né, faz essa medição pelos satélites radares, né, para ver como é que vai ter a meteorologia. O climograma é isso aqui, eu já expliquei para vocês, é um gráfico da temperatura. Aqui são a iniciativa, a primeira letra dos meses do ano, né? O grau Celsius e a chuva por milímetro, tá? Página 289, a interferência do homem sobre o clima, né? Como é que o homem ele interfere? Vamos marcar o último parágrafo. Quando ele faz o quê? O desmatamento, né? A gente precisa das árvores, né, para fazer a fotossíntese, né? Ela respira, né, o gás carbônico e aspira o oxigênio. Então, isso aqui, ó, é uma ação antrópica, tá? Infelizmente, o homem interfere no clima. Página 242, vamos marcar também, provocando a inteligência humana, impõe novos desafios. O saque, a poluição, né? Todas essas catástrofes que a gente está tendo aqui, tudo isso é por conta da ação do quê? Do homem, da ação antrópica, quando ele queima, faz queimada, quando ele faz o desmatamento. E isso ocorre o quê? Uma deterioração da camada de ozônio. Olha o planeta Terra em 1979, a camada de ozônio, e olha em 2014.
Nós estamos em 2020, deve estar maior. Por quê? Porque o homem, ele joga muito CO2, que é o dióxido de carbono, e o CFC, né, que é o clorofurco de carbono, tá, para a nossa atmosfera. E são gases nocivos e vai perfurando, fazendo com que o Sol fique muito mais próximo do nosso corpo, né, fazendo queimaduras. Não sei se você já foi numa praia, não botou protetor solar e a pele ficou tão queimada que você não conseguia nem botar roupa, né? Isso é por causa da ação antrópica, a ação do homem. O homem está acabando com a camada de ozônio. Vamos marcar o primeiro e segundo parágrafo, quando fala sobre isso. Página 241, efeito estufa. Nós temos dois tipos de efeito estufa. Nós temos o efeito estufa natural, tá? Que é o planeta Terra. O Sol entra no planeta, aquece, o Sol sai. Mas após as revoluções industriais, vocês vão aprender mais à frente, tá? O homem começou a jogar combustíveis fósseis para, né, a atmosfera, né? O CO2, o CFC, né? Teve o desmatamento. Então, o Sol entra da mesma proporção, mas na hora que sai, ele sai bem fininho, fazendo com que o nosso planeta fique super o quê? Aquecido. O efeito estufa é um efeito natural, porque para a gente ter, né, calor. Mas o homem está fazendo tanta poluição, desmatamento, que hoje o nosso efeito estufa está o artificial. Então, vamos marcar na página 241 todo o parágrafo, primeiro parágrafo que fala do efeito estufa, tá? E o último parágrafo, né, que esses gases vão para a troposfera, né, que causa gases do efeito estufa, né, que aí, ó, a nossa atmosfera tá toda o quê? Poluída. Ela atravessa e aí ocorre o quê? O aquecimento global. Hoje nós não temos mais as 4 estações bem definidas. Nós não temos mais primavera, outono, verão e inverno. Ou a gente tem muito calor, ou a gente tem muito frio. Isso por conta do quê? Por causa da ação do homem, da ação antrópica. Vamos marcar também o último parágrafo, atualmente, as principais fontes emissoras, que está na página 242. Página 242, a atmosfera são a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural, e por meio de transporte, né? Já viu aqueles transportes saindo aquela fumaça preta, ou usinas termoelétricas com a queima de carvão mineral e petróleo. Então, o que o homem resolveu fazer? O homem resolveu fazer uma outra fonte de energia que seja renovável. E aí ele fez o quê? Essa energia eólica, que é energia produzida pelo vento. Mas mesmo assim o homem continua poluindo, causando ilhas de calor. O que são ilhas de calor? É o nome dado a um fenômeno, né, climático que ocorre principalmente nas cidades, com elevado grau de urbanização. São Paulo é considerada uma ilha de calor. Então vamos marcar todo esse parágrafo da ilha de calor da página 242. Vamos para a página 243, terminar. Esse efeito é facilmente percebido quando comparamos a área urbana da área rural. Claro que aqui a gente vai ter mais ilha de calor, que é um fenômeno, né, climático que ocorre nas cidades por causa de prédios, por causa do asfalto, fumaça de carro. Já que não, tem rios, tem terra, tem mato, tá? Então, as ilhas de calor é um nome dado a um fenômeno climático que ocorre principalmente, tá, nas cidades com elevados grau de urbanização, tá? Chuva ácida. Chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização, tá? Consiste na precipitação de elevada acidez. Essa chuva tem grande concentração de gases poluentes, como dióxido de enxofre, né? Dióxido de carbono. Olha a estátua como é que fica corrosiva. Isso por conta do efeito da chuva ácida.
Página 244. Na verdade, a chuva é sempre ácida por causa do gás carbônico, né, que é composto, né? O homem vai jogando para a atmosfera gases poluentes, principalmente o enxofre, tá? E esse gás vai se condensando junto com as nuvens e na hora da água cair, a água cai com esses poluentes, tá bom? Para casa, página 245. Para casa, página 246. Para casa, página 247. Para casa, página 248. Beijo, meus amores.